quando nós fomos ver essa questão da cidadania italiana, nós estávamos lá numa praça vendo as crianças brincar e de repente uma menina chegou e falou: mamma, cosa fatto con questi skate? Ela falou assim: dammi qua. Aí que caiu a ficha para mim, porque mamma, cosa fatto con questi skate? O que eu faço com esse dinheiro, com essas moedas, né? E eu falei: isso daqui é minha língua. Então foi aí que me toquei, porque em casa sempre se falou vêneto. E então depois você foi alfabetizado, mas as conversas sempre lá sempre foi em vêneto, né? O que a gente sabe deles é que eles estavam vivendo um momento muito difícil, passando necessidade e fome até. E quando surgiu essa oportunidade de vir para o Brasil, eles aceitaram plenamente, porque eles estavam observando que eles não tinham futuro por causa daquela revolução industrial que estava tendo. E na história a gente sabe que com a revolução industrial muitas mãos de obra foram aproveitadas, mas era uma elite. Então eu nasci lá na Fazenda Santa Maria, foi num período que eu acho muito bom, porque a maioria das pessoas que moravam na fazenda eram quase todos italianos. Meu avô, ele nessa época, quando ele veio para cá, ele tinha 11 anos. E eles chegaram aqui no Brasil dia 20 de fevereiro de 1888. E de lá vieram diretamente para a fazenda, sumiu o nome da fazenda, mas ela vai aparecer, aqui perto do Campo do Guarani. E eles vão ficar esse tempo e foram para Alphaville. Mas aí em Alphaville, que é hoje, aliás, era a Fazenda Tanquinho e hoje é Alphaville, meu bisavô foi cortar um feixe de capim para o cavalo. E passava o trem nesse trecho. E tem um trecho atrás daquela escola, Fóton, que se observar da escola, você vai ver que o trilho ele passa num local muito estreito, que é muito junto. Quando se construiu a estrada de ferro, se construiu exatamente para passar os vagões e o trem. E ele não ouvia muito bem no ouvido, ele cortando um feixe de capim, ele percebeu o trem e se encostou o máximo possível no barranco. Mas o trem bateu nele. E, inclusive, um dos grandes problemas que nós enfrentamos, por exemplo, para saber da certidão de óbito dele, nós nunca conseguimos localizar devido a... não se sabe onde foi enterrado, porque acho que provavelmente a companhia providenciou, mas como eles eram tão simples, eles não cuidaram disso. E aí quem ficou responsável pela família foi meu tio-avô, Ângelo, que nessa época ele tinha 17 anos. Ele passou a ser o responsável da família. Eu tinha o mais velho, que era o Ângelo, o Luiz, o Adão, o Antônio e o Demétrio. E todos casados. Então eles moravam numa casa muito grande e eram divididas os setores. E horário de jantar das crianças era num determinado horário e dos adultos outro. Eles chegaram a ter mais de 60 pessoas que viviam como espécie de uma comunidade. E o responsável era o Ângelo, isso tudo, né? Aí começaram todo mundo, era organizado uma equipe de trabalho. Meu pai e um outro primo dele era responsável de matar formiga o ano inteiro, aquelas formigas saúva. Tinha um outro grupo que cuidava do gado, tinha outro que cuidava do café. E nessa época teve o problema também da queda do café. E eles estavam com dívidas.
Então eles se associaram a uma família japonesa que entendia muito bem de tomate e começaram a plantar tomate adoidadamente. Agora, para você ter uma ideia, a média de filhos, o Ângelo ele devia ter perto de 12 filhos. O Antônio, acho que aí uma média de 11 mais ou menos. O Adão, ele devia ter mais ou menos uns 11 ou 12 por aí. O Demétrio tinha 16. E meu avô, o primeiro casamento que ele teve, morreu ele, aliás, morreu ela e os 2 filhos da febre amarela na época. E aí ele casou-se novamente e teve mais 6 filhos, 5 filhas e um homem, que é meu pai. Esse é meu pai. Meu avô me ensinou, eu acho que a espécie de poesia e oração, porque eles eram muito, na Itália, cristãos, eles eram demais. Agora eu vou tentar lembrar. Ana, Susana, responde que te chama, alça a ouse, basa a cruz, varda o seu teleto, cantará San Giuseppe Ficharel, com a face de Panazel, para façar Nosso Senhor, que te ciò di ganciantato, que 3 anni da passato, que a sa, paradiso tocará. Eu fiquei arrepiado. É legal. E uma das coisas mais interessantes é que morava na fazenda o Ângelo com todos os filhos homens que ele tinha. Eu lembro que quando era pequeno tinha 3 que eram solteiros e 2 que eram casados. E depois os que casaram continuaram tudo morando na sede mesmo da fazenda, porque era muito grande lá. E embaixo dela tem uma espécie de um porão, uma sala, em que funcionam muitos e muitos anos a escola da fazenda. Vinha uma professora aqui de Campinas, ela ia de bonde até Cabras, e lá ia uma charrete, e depois eles compraram uma caminhonete, ia buscar às segundas-feiras e levava ela aos sábados à tarde. E nós tínhamos aula lá. E os adultos não queriam que as crianças falassem Vêneto. Isso eu lamento até, mas a gente... Meu avô me falava tudo em Vêneto e contava todas as histórias que ele contava eram em Vêneto. E ele era um excelente contador de histórias. Lá tinha jogo de futebol, bocha, tinha uma capela que se celebrava a missa uma vez por mês. Depois os irmãos se reuniram, construíram uma capela e era um local que era uma espécie de uma vila. Você tinha todas o armazém que tinha lá era extraordinário. E depois aí os filhos começaram a sair, comprou casa em Souza, aí eles começaram a se esparramar propriamente. E eu acho que hoje, se a gente fosse fazer um levantamento dos romanos, eu acho que passa de uns 2.000 atualmente nessa região. É muita gente, porque abrange desde Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Morungaba, Itatiba, Valinhos, Campinas. É muita gente. Eu levantava cedo. Quando eu tenho consciência bom, era pequeno, ficava brincando lá no quintal, o espaço era muito grande. E uma das coisas que eu aprendi logo no começo, isso eles ensinavam mesmo, é o seguinte: a gente acompanhava os adultos, por exemplo, para ir tirar o leite de manhã. E quando eles iam trabalhar lá no cafezal, normalmente a gente acompanhava a pessoa que ia levar o almoço, e algumas vezes tinha alguns pratos que eu gostava muito, eu almoçava em casa e depois almoçava lá também. E eles costumavam fazer um prato que eu achava, até hoje, eu acho fantástico. E era uma coisa tão simples, né? Mas era arroz, feijão e abóbora, mas tudo junto. E algumas vezes não, a maioria das vezes põe um pedaço de carne de porco no meio. Porque
é uma das coisas também muito interessantes. Se tinha muito gado, se trabalhava também com gado, com leite, se vendia para o leite, mas minha mãe, por exemplo, não sabia cozinhar uma carne de gado, do gado, porque porcos era a coisa mais comum. E então você tinha um mangueirão muito grande e acho que não se passava os 40 dias que se matava um outro porco e tinha todo um processo aquilo lá. E me chamou muito a atenção quando eu assisti aquele filme Ilhénio de Sócoli. É um filme que passa lá no Vêneto e os personagens são italianos mesmo da própria região, não são artistas não, são pessoas da região. E aí que eu percebi o hábito que tinham. Quando eles matavam um porco, ou então conseguiu alguma coisa interessante, eles tinham um grupo de pessoas que eles levavam aquilo para dividir com eles. E quando eles matavam, eles traziam. E era a coisa mais interessante. Toda semana, propriamente, se não era do Demétrio, era do Adão, se não era do Adão, era do Antônio, se não era do Antônio, era do Ângelo, e quando era meu avô que matava. E todos eles chamavam meu avô para matar o porco. E ele tinha uma baioneta, que eu não sei onde ele encontrou, acho que da Revolução de 32, e ele preparou ela e fez uma espécie de um punhal, mas é enorme, né? Um punhal enorme, e ele matava o porco com aquilo lá. Então, desde pequeno, a gente escutava que quando ia matar o porco, e a gente ia lá, ajudava, tudo. Tem um irmão meu que ele não ficava lá. Eu não, para mim não tinha problema, a gente não... Hoje, meu Deus do céu, não tenho nem... Mas na época você se acostumava. Né? Toda noite tinha polenta. Isso era sagrado. E tinha um negócio de madeira que era feito, que meu avô fez, e a gente chamava de taier. Até em português, muitas vezes, fico meio na dúvida como é que chama. Tábua, é tábua, né, que chama. E ela meio arredondada, e aqui ela tinha um cabo e tinha um furo. Aí você punha uma linha de costura, essa 24, amarrava e deixava. Então você punha a polenta, você fazia no tacho, despejava, deixava cobrir, e quando cortava, você cortava com a linha. Você cortava toda a polenta com a linha. Se fazia uma quantidade maior, para o dia seguinte, cedo, essa polenta fria, você punha ela na chapa do fogão a lenha e tostava a polenta. E ela, nossa, aquilo era polenta tostada assim, com o café e o leite. E ela é crocante, porque ela fica torradinha. Você, mesmo que se misture ela com o leite, ela ficava crocante. A base do café da gente, aí a gente não chamava café, é marinda. Isso se chamava marinda. E tinha também o pão que era feito em casa, e normalmente você comia uma pratada dessa sopa de leite, café com leite, que o leite você tirava lá das vacas, com polenta desse jeito, você estava alimentado até a hora do almoço. Das famílias italianas, uma das características é o seguinte: eles levavam em muita alta estima, em consideração, o fato de um membro da família precisava ser padre. Isso é uma questão quase de tradição. E ele me propôs, era pequeno, e falou se eu queria ser padre. Eu falei, eu vou pensar. E aí depois eu terminei o terceiro ano pela segunda vez. Aí eu vi que o batente lá ia ser uma coisa muito difícil. E falei, não, eu não vou querer trabalhar desse jeito. Aí eu pensei gostaria de ser padre. E aí uma das coisas que ele insistia muito comigo era o seguinte, ele falou, olha, se você for ser padre,
você vai poder todo dia conversar com Deus. E você vai ter na mão Deus. Quando você consagra a hóstia, é o corpo de Cristo que está aí. E eu ser pequeno, nunca ouviu nada, ouviu um negócio desse, mexeu um pouco comigo. E aí, quando aí fui para Sousas, e aí fiz o grupo. E um dia o vigário de Sousas, ele foi lá na sala de aula. Porque tinha, acho que dos católicos, aliás, o grupo escolar na época, o padre ia visitar, assim. E ele chegou na sala de aula do 4º ano e falou, olha, aqui tem um aluno que, terminando o 4º ano, ele vai para o seminário. Aí todo mundo, mas quem que é? Quem que é ele? Aí ele falou, é o Toninho. Ele? Porque era aquela praga, eu acho que era, né? Era muito de pá virada, né? Muitos colegas chegavam e falavam assim, fala uma carroça cheia de areia. Eu dizia, uma caroça cheia de areia. Então não tinha a mínima noção, e muitas palavras também que a gente misturava com dialeto. Aliás, até hoje tem certas palavras que eu não me vem a palavra em português, mas sim no próprio dialeto. Lá na fazenda a gente tinha uma vida muito, muito gostosa. Para mim, naquela época, foi muito, muito bom, porque a criança tinha muitas atividades. Não é atividade, é o movimento da própria fazenda, como as coisas caminhavam. Então, cedo a gente trabalhava com o gado, cuidava, cortava capim, picava esse capim, enchia os coxos d'água, fazia essas coisas todas. Mas uma coisa interessante que sempre me chamou a atenção é que sempre todo mundo vivia descalço. Não tinham interesse de sapato. E não dizer que era uma questão que o sapato era caro, coisa parecida, não era. Porque meu avô tinha condições de comprar bota para todo mundo lá e não tinha problema. Mas é o hábito que se tinha. E no tempo do frio, a gente se levantava cedo muitas vezes, porque tinha até aquela geada no chão, que se eu pisava naquilo era um gelo. E a gente tinha que sair cedo e buscar o gado lá no pasto. E os dedos ficavam congelados, né? E quando você vinha com o gado, que o gado fazia aquele cocô, que assim, parava, fazia aquele cocô, pé gelado, você enfiava os 2 pés no cocô, te esquentava até o pé. Era uma das subterfúgios que a gente usava para aquecer, né? Mas tinha umas coisas interessantes, outras coisas também que a gente fazia muito. Por exemplo, sábado era o dia reservado ao banho. Durante a semana você tomava banho, dificilmente você tomava banho. Você dava uma benzida assim e olha lá, porque quando a gente ia para a escola. Mas não se tinha essa cultura que se tem hoje em dia, de você tomar banho diariamente, essas coisas. Não se tomava. Se você suava demais a camisa, você trocava uma ou outra e continuava e pronto. E todo domingo tinha um baile lá na fazenda, sábado e domingo, então o pessoal se reunia lá no armazém, aí tinha bocha, jogava muito baralho, e tem um jogo italiano que chama Triunfo, eles jogavam muito. Sempre tinha um sanfoneiro, discos propriamente não existia, era sanfona, era um sanfoneiro que vinha lá e passava a tarde do domingo, começava lá pelas 4 horas, quando era lá pelas 6 horas, 6 e meia no mar, 6 horas, 6 e meia no mar, não, 6 horas, terminava, porque aí depois as pessoas iam para casa, e só os domingos o baile, iam para casa, jantavam e depois iam para a reza, né? Todo sábado e domingo tinha reza na capela, isso era sagrado também. Lá na fazenda não se tinha privadas. Uma das primeiras coisas que se tinha era um local perto da casa que tinha um bom bananal. E aquilo servia como privado. É incrível, né?
eu nunca tive dificuldade de enfrentar situações. Eu me lembro que um colega meu, ele foi, que estudou comigo aqui em Campinas, ele foi enviado para Roma para fazer o curso de Filosofia e Teologia. Ele chama, acho que deve estar vivo ainda, Ercílio Deni, da família dos suíços. E quando ele voltou de Roma, nós fomos em Santo esperá-lo, que ele veio de navio. Mas como a gente tinha que ficar esperando as malas, essas coisas todas, eu sumi de lá. E fui no navio, entrei no navio, comprei cigarros americanos e andei pelo navio todo, cansei de andar, voltei. Quando eu cheguei lá, ele falou: onde você foi, Romano? Eu falei: fui lá no navio. Ele falou: onde? Eu falei: fui lá, fui ver como é que era, até comprei um cigarro. Ele falou: mas como você foi? Eu falei: como fui? Fui andando. Aí. Então, eu nunca, eu acho que isso mostra um pouco eu não encontrava barreiras. As barreiras para mim não significavam nada. Eu me lembro que quando a rainha Elizabeth II veio aqui no Brasil, que eles foram inaugurar, acho que é o MASP lá na Paulista, né? Ela foi no Monumento de Ipiranga. E o colégio que eu estava fazendo teologia é aí na Avenida Nazaré, no Ipiranga. Então nós fomos lá. E aí tudo cercado com segurança, aquelas coisas todas. Eu não tive dúvida, me enfiei no meio, entre dois seguranças, ela passou aqui na minha frente. Eu quis vê-la, e eu cheguei a olhar e ela me olhou também. Então, são essas coisas que eu acho que a vivência que eu tive no sítio, ela talvez tenha me mostrado que não existe barreira. Eu acho que quem põe barreira é a gente mesmo. Então, acho que... E o fato também de eu estudar num colégio nesse nível, também eu acho que isso pesou muito, porque quer queira, quer não, quando eu entrei no seminário, eu percebi que eu entrei num grupo de uma elite elitizada. Porque, por exemplo, aqui em Campinas, eu tive colegas que eram filho do governador do Ceará. Até a família morava em Sobral. Ele chamava, o sobrenome era Barroso. Então tinha gente de alto nível que muitas vezes usou o seminário para ter uma base de estudo muito boa. Depois chegou um determinado momento, se mandou. Então falava: não, eu vou ser padre, e na última hora eles pularam fora. Um dos motivos que me levou a sair foi que quando eu estava fazendo o último ano de teologia, que automaticamente eu seria ordenado padre. E o argumento que mais eu usei e achava que é o seguinte, acho que se eu fosse um engenheiro, eu ia construir uma ponte, eu saberia a carga que ela poderia receber. Agora, nessa área que é trabalhar com ideias, com culturas, você deveria ter algumas questões que você não tem resposta para isso, porque você não tem uma moral, uma ética que te dê uma certa orientação, porque a gente tinha aula de ética, aula de moral, aula de uma série de coisas para poder te dar toda uma orientação. E aí a gente se sentia meio desnorteado. Olha, eu sinto orgulho de ser italiano, de ser descendente de italiano e ter ido lá conhecer, porque eu acho que, bom, cada povo tem suas características, mas eu acho que o povo italiano tem algumas coisas assim muito bonitas. Eles têm, eu gosto muito, acho que para mim foi um privilégio conhecer também principalmente em Roma. E uma das coisas que estudando e vendo, a minha descendência é dos romanos ainda mesmo, porque a porcentagem de romanos na Itália
é uma dos sobrenomes mais comuns que se tem. Então, eu estive em Veneza também, mas eu não me senti bem. Então eu acho que talvez a minha família deve ter sofrido muito naquela região. E acho que provavelmente em Veneza. Porque eu me senti uma angústia, um mal-estar. E eu tenho uma percepção muito acentuada. Então eu não me senti bem, mas senti muito bem em Treviso. Casal de Sorsile, Breda de Piave, esses locais sim, mas em Veneza não. E não tenho vontade nunca de ir lá. Minha esposa já falou, mas a Itália é aquilo que a gente percebe, é a passione que existe. Né? Isso é. Eu acho que nesse ponto a família passou para mim muito disso. Aquilo que eu faço, eu vivo com intensidade. E uma outra coisa interessante é que, não sei, acho que talvez é próprio deles, eu não sei porquê, mas ter o lado bom, sempre ver a vantagem, aproveitar o que se oferece de bom para a gente. Ter essa capacidade de observação,